E vamos aí para a nossa recuperação de empresas, na Lei 11.101 de 2005, já renovada com algumas alterações da Lei aí 14.112 de 2021. Não vamos falar somente de poucas ou algumas, mas realmente a Lei 11.101 de 2005 permanece aí, firme e forte para você, e logicamente nós vamos falar das alterações, e lógico, é por isso que eu já estou dizendo, não foram muitas. Nada que a gente não consiga, com um trabalho calmo, sereno, tranquilo, produzir e levar como ambiente de performance para a sua prova. Quando nós falamos na Lei 11.101 de 2005, nós falamos em duas vertentes. A gente tem uma vertente da falência e temos a vertente da recuperação de empresas. Na falência, nós temos a empresa ou as empresas inviáveis. A Lei 11.101 estabelece alguns critérios para que possamos falar na inviabilidade de uma determinada empresa. E, logicamente, que esses itens, eles são itens objetivos. O artigo 94 da Lei 11.101 de 2005, ele estabelece, a título de exemplo aqui, que um determinado empresário que não paga um determinado título, que tenha o seu valor igual ou superior a 40 mínimos, devidamente protestado, pode ser até uma soma desses títulos. Ele pode ter a falência decretada contra si. O empresário que sofre uma execução, e não liga para a execução, sabe? Não paga, não nomeia bens a penhora, não deposita a quantia para a futura discussão em juízo, esse também, em vista da frustração que ele causou ao processo de execução, também pode ter a falência executada contra si. E nós temos os atos de falência. Os atos de falência são aqueles em que um determinado sujeito ele provoca determinadas situações para que a empresa seja considerada em ruína, em crise e inviabilidade. Como, por exemplo, liquidar todos os bens, todas as mercadorias do principal estabelecimento por uma quantia ínfima, por um valor muito baixo, desprezível até assim considerando. Muito bem, esses sujeitos aí, do artigo 94, incisos 1, 2 e 3, eles estão mais do que em crise, eles são inviáveis, eles já não podem mais ter recuperação. É possível ainda que uma luz lá no fundo do túnel apareça à sua disposição, se, dentro do prazo de contestação, houver lá o ajuizamento, um petitório, no sentido da recuperação de empresas. E esse petitório, ele pode acontecer já, num primeiro momento, quando o sujeito empresário começa a perceber que a crise vai se guiando aí, né, vai chegando a uma situação de complicação, esse determinado sujeito empresário aí já pode ajuizar a sua ação de recuperação de empresas. É verdade que não basta o sentimento da crise, é necessário também pensar em fatores objetivos para a recuperação. Tanto para que alguém tenha a sua falência decretada, né, o sujeito que está na crise não pode se recuperar, está inviável, quanto também para aquele que quer passar pelo processo de recuperação, tanto para um quanto para outro, a lei determina fatores, critérios objetivos e objetivamente considerados. Tá? Então, nós vamos trabalhar em cada um desses itens aí para vocês, sendo que o artigo 47 e o artigo 48, os artigos 47 e 48, serão nosso guia para essa recuperação de empresas e para a análise desses requisitos. Os artigos 47 e 48 da Lei 11.101, eles sempre estiveram na vanguarda. Então, quando alguém fala assim para mim, olha, a Lei 11.101 teve uma alteração em sua essência. Qual é essa alteração? Porque eu não vi nenhuma. Os artigos 47 e 48 da Lei 11.101 de 2005, desde 2005, eles já produzem principiologia suficiente para dar guarida a tudo que se tem aí. As alterações, elas saíram apenas de moderadas no sentido de afastar a empresa da crise para, vamos assim, chamar avançadas. Melhoraram alguns sistemas, melhoraram alguns fatores, mudaram algumas situações que realmente vão trazer mais ferramentas para a empresa poder sair, eventualmente, do buraco em que se encontra.
Mas o artigo 47 da Lei 11.101, de 2005, o primeiro artigo que cuida da recuperação de empresas, ele sempre foi suficiente para desenvolver uma ideia do que é a recuperação de empresas em 2005, quando a lei foi criada, e em 2021, quando passou, logo aí um ano depois, por alterações. E com certeza estará aí à sua inteira disposição para 2022. E aí é que nós temos que levar em consideração um fator de grande e extrema importância, que é a análise da preservação da empresa. A jurisprudência, e aí muito antes de 2005, já no século XXI, dizia da importância da preservação da empresa. E por que isso? Porque a empresa, ela é fonte de manutenção do emprego dos trabalhadores? Sim, sem nenhuma dúvida que sim. A empresa é mais do que fonte de manutenção do emprego dos trabalhadores. A empresa, ela é fonte de produção. E a Constituição Federal brasileira escolheu o formato capitalista, significando que se a empresa ela tem por conceito a atividade de produção ou de comércio, a atividade de produção e comércio de bens e serviços gera renda. Produzir gera renda para quem é empreendedor e para quem é empregado, trabalhador, contratado. Gera renda para os terceiros, os terceirizados que estão no seu envolto. Quanto mais produção, quanto mais empresa, produção de bens e de serviços, maior a renda. E também maior volume de renda para as pessoas. Essa renda gera consumo. As pessoas consomem. Vão buscar lá os bens de conforto. Sei lá, um carro melhor, um carro para poder ir trabalhar, para poder passear, uma casa, sei lá. E quanto maior é o consumo, maior é a necessidade de produção. É verdade que nós temos aí nisso tudo restrições, limites constitucionalmente impostos, como, por exemplo, as questões envolvendo o direito ambiental, Então, uma produção exacerbada, sem equilíbrio e preocupação com o ambiente ecologicamente equilibrado, não é a ideia por trás dos princípios constitucionais de direito econômico empresarial. Então, o que a gente quer é girar bastante, claro, preservando a empresa, porque ela ajuda as pessoas a terem renda, com determinados limites que garantam os futuros. E esse giro empresarial é que garante a economia capitalista. Logo, e lógico também, preservar a empresa é preservar tudo isso. E aí, a preservação da empresa como fonte de produção, a preservação da empresa para a manutenção do emprego dos trabalhadores, precisa passar por uma rede de disposições muito sérias, essenciais, para que nós tenhamos determinado equilíbrio em nossa economia. É aí que entra a Lei 11.101. A Lei 11.101, ela precisa, e ela faz isso, ela precisa, inclusive, considerar, e a Lei 11.101 considera isso, que o empresário, seja lá o empresário individual, seja uma sociedade, passa por momentos de crise, passa por momentos de dificuldade e também acaba adentrando um cenário logo no começo de sua empresa, logo no começo de seu empreendimento, de muita instabilidade e insegurança. O sujeito que começa uma empresa, ele já sabe que ele precisa ter ali um capital para fazer um determinado giro inicial e que, a princípio, e por um determinado tempo, ele não vai ter lucro nenhum. Ele só vai colocar grana. Se esse sujeito, em vista de uma crise que pode ser startada pela própria administração e até por uma má administração, mas também por um mercado instável, por um inconveniente maior que forte, ou que fuja dos controles dessa própria pessoa, como
recentemente aí, a questão envolvendo toda a pandemia e o isolamento. Se isso acontece, a probabilidade dessa crise tornar aquela empresa inviável é grande. E aí, uma outra coisa que a Lei 11.101 de 2005 precisa fazer, e faz quando ela estabelece o princípio da preservação da empresa, é traçar a compreensão, o entendimento de que o empresário não é nenhum tipo de vilão. Não é nenhum tipo de criminoso pelo fato de ele tentar, de ele pegar uma parte do seu capital ou todo o seu capital e botar no empreendimento para tentar fazer uma renda que claramente não será uma renda só para ele, mas para todas as pessoas do entorno. E aí, lembrar que tudo que a gente faz na vida requer erros e acertos. E a atividade de empresa também é assim. Em determinados e diversos países, como é o caso dos Estados Unidos, da América do Norte, em várias regiões, pois é um país muito grande, um continente basicamente, né? Chamado assim apenas para ilustração. Mas, em vários momentos, em vários lugares, o sujeito que tem uma crise e a sua falência decretada, ele não é considerado um pária, ele não é considerado uma espécie de vilão, como, em grande parte das vezes, em nosso país, a coisa acontece. Então, quando eu falo para você no fator principiológico da preservação da empresa, eu estou falando, sim, na preservação da fonte de produção, estou falando na fonte de manutenção do emprego dos trabalhadores. E esses itens serão provavelmente objetivamente considerados em sua prova. Estou falando, sim, em outras questões que serão objetivamente consideradas em sua prova, como é o caso da celeridade que se deve buscar quando a empresa está em crise para poder botá-la de volta no mercado. Mas principalmente da ideia em torno de que um determinado sujeito empresário, ele é alguém buscando jogar o jogo de acordo com suas regras. E que, neste jogo, perder é parte do equilíbrio. Fazer um introito nesse sentido, e no sentido do artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, oferece a você e a todos que realizam estudo na Lei 11.101 a verdadeira essência que sempre esteve presente na Lei 11.101 de 2005, que permanece presente. E é exatamente por isso que essa lei, de tempos em tempos, ela vai passar por reconfiguração, que é para estabelecer novas ideias e ferramentas para que esse empresário consiga receber a ajuda que merece, até onde merece, claro, para poder seguir em frente por conta própria, pelos seus interesses egoístas, claro, egoísticos, e pelo interesse da coletividade, sem nenhuma dúvida. Tá bom? Vamos lá. Seguindo aí, né, toda essa rota, né, da Lei 11.101 de 2005, é importante considerar aí para vocês, né, alguns importantes fatores, né, todos eles presentes aí, né, na Lei 11.101. E aí veja você que, quando nós olhamos, né, para tudo isso, nós adentramos aqui a um cenário de poucas disposições, de poucos artigos. A gente tem aí os artigos 47 até, basicamente, ali 73, um pouquinho mais, 74, para tratar da recuperação de empresas mais utilizada, que é a recuperação judicial. Eu vou agora fazer a leitura do artigo 47, depois de ter feito esse introito, e perceba como isso faz muito mais sentido para todos nós, como fica muito mais fácil de se desenvolver e envolver uma prova, até porque esse cenário aqui presente no artigo 47, ele é de grande presença em provas, em concursos, de também, assim considerando, mais alto padrão. Bora. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora,
do emprego dos trabalhadores e interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa. Então aqui, ó, destaque, preservação da empresa, ele é um princípio máximo, que também leva em conta a função social, porque nós não estamos aqui pensando primeiramente na fonte de produção, mas naturalmente, por consequência lógica, o emprego dos trabalhadores, estimulando essa atividade econômica. E esse é, inclusive, o cenário objetivo da lei, né? Então, quando se fala lá de uma interpretação teleológica, uma interpretação que leva em conta a finalidade da lei, é o artigo 47. O artigo 47 da Lei 11.101 de 2005 sempre relata, sempre retrata esse fator aí da recuperação. O artigo 47, inclusive, ele guarda consonância principiológica com o artigo 75, tá? Da Lei 11.101. O artigo 75, ele está ali, né, retratando a ideia de falência, mas ele está demonstrando que tanto para o caso da recuperação de empresas, onde a gente vai tentar fazer com que a empresa não tenha a sua falência decretada, mas sim a sua recuperação, quanto se já, infelizmente, estivermos lá na falência, né, uma situação em que a empresa se tornou inviável, a gente vai também continuar trabalhando com esse princípio da preservação da empresa, que é justamente para poder estimular o retorno dessa unidade produtiva, desses bens que foram usados para a empresa. Ou, por que não, o próprio retorno do empresário com a reabilitação, que também é um processo bem importante e que pode trazê-lo de volta ao mercado, trazê-lo para o sucesso. Quantos não são os casos, né, de determinados empresários aí em relação a empresas grandiosas e que são parte de nossa vida no dia a dia, em que houve ali 2, 3 ou 4 oportunidades em que o sujeito empresário teve uma crise de inviabilidade, uma falência decretada, e aí ele retornou para o sucesso. Isso não precisa acontecer somente dentro do cenário prático. Pode começar no teórico. E a lei pode trazer uma influência para que esse cenário prático tenha casos parecidos em muito maior volume. Essa é a ideia, tá? Então, muito bem. Artigo 47 aí explica direitinho o que a gente pretende é o que se pretende com preservação da empresa. Muito bem. O processo de recuperação, gosto de deixar claro aí na tela, é um processo que ele tem 2 fases. Eu coloquei aqui para você alguns quadrinhos destacados. No primeiro deles não se tem muita coisa. Veja aí que no primeiro quadrinho apenas escrevi recuperação judicial. Já depois, em seguida, você tem um quadro cinza, que segundo as regras daltônicas da minha vista, ele é cinza. Depois um amarelo. Esse quadrinho cinza aqui, ele representa a primeira fase do processo recuperatório. E o amarelo, a segunda. Esse processo ele é bem interessante. Não precisa você agora, nesse primeiro momento, olhar ainda para esses outros quadrinhos azuis que estão aqui embaixo, falando sobre aprovação e rejeição do plano, tratando aí o cumprimento, o descumprimento e aí por diante. O que nós vamos trabalhar mesmo, né, é, primeiramente, a ideia envolvendo esses 2 quadros iniciais aqui. O cinza e o amarelo. O quadrinho cinza, ele vai traçar aqui o processamento da recuperação. E que ideia é essa? O que está por trás dessa primeira fase? Para você entender todos os fatores de introdução da recuperação de empresas e o que é e como se destaca este processo, é necessário compreender a existência de 2 fases processuais, sim, e o que o juiz desenvolve numa e noutra. Na primeira delas, ele desenvolve mais. Veja que, num primeiro momento, o que o legislador fez foi realmente estabelecer um texto no artigo 47, mostrando o porquê, mostrando as razões de preservação da empresa, e eu destaquei para você toda a exposição de motivos. Só que isso não vai ficar dentro de uma análise subjetiva. É verdade que texto do artigo 47 pode integrar o seu certame, a sua prova, pode integrar uma alternativa, pode integrar o próprio enunciado, assim como também
no futuro, integrar outras complexidades discursivas e aí por diante. Porém, a lei vai estabelecer pontos de apoio objetivos para se dizer que um determinado sujeito pode ou não pode gozar do benefício de um processo de recuperação. E aí que entra o artigo 48 da Lei 11.101, que a gente vai falar nele. Nós vamos falar nele. O artigo 48, ele traz o reflexo dos requisitos para a recuperação de empresas. É o reflexo dos requisitos. E neste primeiro momento, nesta primeira e rápida fase do processo, o juiz apenas vai analisar se o sujeito empresário ele preenche esses requisitos. Então, o ajuizamento, pois é uma ação, da ação de recuperação de empresas por um empresário em crise ou por uma sociedade empresária em crise, o ajuizamento dessa recuperação de empresas será, primeiramente, no primeiro momento, para demonstrar que a empresa está regular, ou seja, possui um registro ali no órgão competente, existe há pelo menos 2 anos, eu já vou, inclusive, relatar um pouquinho mais a respeito disso, não usou a recuperação de empresas nos últimos 5 anos e não cometeu crimes presentes na própria lei de recuperação de empresas e falências. São coisas objetivamente consideradas, todas presentes no 48. O juiz apenas vai fazer essa análise. Então, isso significa que, num primeiro momento, quando o juiz ele oferece o seu decisum, e ele o faz por intermédio de um despacho em que ele vai dizer se defere ou não o processamento. Note. Então, o que está lá no quadrinho cinza, veja. Processamento aqui, ó. Recuperação judicial, quadrinho azul, né, o primeiro deles em cima. Abaixo dele, um quadrinho cinza aqui, ó, processamento. O juiz ele vai dar um despacho dizendo sobre o processamento ou não da recuperação. Se ele defere esse processamento ou não. Isso significa que, tão logo um determinado sujeito ajuize uma ação e o juiz já ofereça o seu despacho deferindo o processamento, não é raro os meios de comunicação colocarem lá a notícia, se for uma empresa grande, de que um determinado empresário, de que uma determinada sociedade empresária teve a sua recuperação deferida. E isso nem sempre é verdadeiro. Porque apenas vamos falar em recuperação concedida muito depois, numa segunda fase, que é a fase de deliberação do plano, que vai se dar por uma assembleia de credores e que não se apresenta neste primeiro momento. Por isso, para quem deseja ter em seu favor, para o empresário, a sociedade empresária, que desejam ter em seu favor a recuperação de empresas, é necessário ter em mente que vai precisar de 2 decisões favoráveis. Uma delas, a primeira, o despacho deferindo o processamento da recuperação. E só depois da segunda, que é a deliberação do plano e a própria concessão da recuperação, é que o sujeito poderá se valer dos benefícios da recuperação, que foram todos ali discutidos e aportados no plano. Seja lá o parcelamento da dívida, a equalização de encargos, sei lá. Tá? Então, olhos bem abertos aqui, pois nós vamos, primeiramente, estudar apenas se um determinado empresário merece ou não merece a recuperação processada. E aí, nós vamos levar em consideração, inclusive, o artigo 1º, ou os artigos 1º e 2º da Lei 11.101 de 2005, em que pese
o artigo 1º começa a receber uma certa reformulação. Sim. O artigo 1º ele vai dizer que a recuperação de empresas e a própria falência é para quem? É para o empresário, seja ele um empresário individual, ou uma sociedade, seja uma sociedade unipessoal, uma sociedade pluripessoal, uma sociedade limitada no Código Civil, uma sociedade anônima, pouco importa. São empresários e sociedades empresárias. E aí, a esses sujeitos temos à disposição a recuperação judicial, extrajudicial, falência, inclusive. Mas agora, a gente vai ter aí uma figura. A gente vai fazer uma observação já a esse encontro. Tem uma figura que entra neste rol. É a figura do empresário rural. Sim. O legislador ele vai escrever aqui. O empresário rural, mesmo aquele que possua a declaração de pessoa jurídica com uma conotação fiscal, é assim que esse documento funciona. A declaração de informações de PJ, né, DIPJ, da pessoa jurídica. Se esse sujeito ele está em dia, está regular com a sua declaração de informação das pessoas jurídicas, o empresário rural, ele poderá ter o benefício da recuperação em seu favor. Ah, professor, mas aí está muito claro, ele é um empresário. Então, nem sempre foi assim. As alterações envolvendo a Lei 14.112 de 2020 é que trouxeram esse cenário. Por que eu vou dizer isso? Porque o rural, ele só passa a condição de empresário com registro. Qualquer outro sujeito empresário, pelo simples fato de praticar a atividade, seja de produção ou de comércio, de maneira organizada, já é assim considerado um empresário. Qualquer um. Empresário individual, uma sociedade empresária. Atuou produzindo? Atuou vendendo, comercializando? Pouco importa se atuou produzindo ou se atuou comercializando, atuou vendendo bens e serviços. Fez isso de maneira organizada, profissional, buscando lucro, levando em conta todo o núcleo do artigo 966, que é o primeiro artigo do livro 2 do Código Civil, levou o núcleo do artigo 966 em conta, é empresário. Mas o rural, não. O rural é uma exceção. Ele sempre foi considerado empresário somente se, além de fazer tudo que um empresário faz, produzir, comercializar seu hortifruti granjeiro, o gado, o queijo, o leite. Se além disso, ele também detivesse o registro empresarial em uma das juntas comerciais estaduais vinculadas ao registro público de empresas mercantis. Logo, ele somente tinha o benefício da recuperação de empresas com o registro empresarial. E agora, independentemente do registro, que é um dos fatores que o faz empresário, independentemente do registro, com as informações de pessoa jurídica, fiscal, tributariamente consideradas, né, a declaração de informação da PJ, DIPJ, isso já é suficiente para que ele tenha em seu favor o benefício da recuperação. O empresário rural, e anote isso, ele poderá ter em seu favor a recuperação judicial comum, que é exatamente essa que nós estamos aqui estudando, como ele poderá também ter acesso à recuperação especial. Como é que é especial, professor? Na recuperação especial, nós temos um processo muito próprio para quem é considerado pequeno empresário. ME, por exemplo. O MEI, né, microempreendedor individual, ME, microempresa, empresa de pequeno porte. Então, uma recuperação que ela é mais simplesinha e ela define a possibilidade de parcelamento de alguns créditos, já uma taxa de juros previamente considerada,
E o sujeito que é um pequeno empresário, a gente vai falar disso no momento adequado, o sujeito que é um microempresário, que é uma empresa de pequeno porte, pode escolher no ato recuperatório, no momento em que ele ajuiza a ação, em que ele confecciona a sua petição de recuperação de empresas, ele escolhe. Tem que definir na petição se ele vai querer a recuperação comum, que é essa que a gente está estudando, ou se ele deseja a recuperação especial, que já está previamente definida, considerando ali alguns fatores. O rural, além de agora ele não precisar mais necessariamente do registro empresarial na Junta Comercial Estadual para que ele tenha à sua disposição a Lei 11.101 na parte de recuperação, ele também pode escolher. Só que tem restrições, tá? O empresário rural, ele somente pode escolher a recuperação especial se a sua receita bruta anual, que são todas as operações que ele realiza, menos as canceladas, é lógico, se a sua receita bruta anual não for superior a R$ 4.800.000. Aí o rural pode escolher a recuperação especial ou, ele tem que definir isso na petição, friso, ou a recuperação comum. Então, você já tem aí, né, uma rota em 2 fatores de uma primeira alteração legislativa sobre a recuperação de empresas. Bem importante. A declaração de informações da pessoa jurídica atualizada, considerada, em dia, é suficiente para o rural pedir o benefício. E se a sua receita bruta do ano não for superior a R$ 4.800.000, ele poderá participar tanto da recuperação especial, quanto ele poderá participar da recuperação comum. Tá? Bom, vamos aqui agora levar aqui, né, o nosso encontro para os requisitos envolvendo o processamento da recuperação. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Então, aqui é a recuperação judicial e os requisitos para o processamento. Então, o primeiro deles, a regularidade. O empresário regular é aquele que considera o registro na Junta Comercial Estadual. Ah, professor, quer dizer que o sujeito que está numa condição de irregularidade, ele não tem em seu favor a recuperação de empresas. Nossa, eu acho que a lei aqui não está cumprindo a função social e aí por diante. Olha, seguinte, para que o empresário possa manter a sua atividade regular, o legislador também cria legislação nesse sentido. Também existe legislação para que o sujeito possa ter a sua atividade regularizada. Também existe legislação para isso. Toda a legislação, a Lei Complementar 128 de 08, né, que traz o envoltório lá, né, do microempreendedor individual, existe justamente para tirar a pessoa da informalidade. Então, a função social que envolve esse fator da regularidade não faz o nosso Estado optar por abrir mão da regularidade, da formalidade. Até porque exigir formalização, desde que sem as burocracias excessivas, exigir a formalização é proteger o consumidor, que precisa saber com quem ele está lidando, se ele está comprando, se ele está recebendo uma determinada mercadoria de um sujeito que segue determinadas normas e padrões de qualidade e segurança ou não. Então, o nosso Estado ele vai continuar exigindo a regularidade. O que ele pode fazer nesse fator é atender a função social fora da Lei 11.101 e trazer a pessoa que antes, talvez informal, por um volume de regras muito grande, exageradamente considerado, para a formalidade. Mas o benefício da recuperação de empresas exigirá
o registro no órgão competente. E aí entra um segundo fator. Essa existência precisa se dar há mais de 2 anos. E aí, existir há mais de 2 anos significa lembrar que, geralmente, em regra, né? Geralmente, o empresário, ele começa a sua atividade sabendo que ele precisa de um capital inicial, né, que é nome de banda ruim, né, de banda de rock. Claro que é uma brincadeira, embora seja essa mesma minha opinião. E aí, ele precisa ter um capital inicial para ele poder produzir o giro. Quem vai iniciar uma empresa, seja uma empresa própria, seja por intermédio do sistema de franquias, que é também um sistema empresarial como qualquer outro, ele não pode deixar de considerar a necessidade de grana no bolso para girar por um tempo. Tanto é que qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer sujeito que vai procurar uma franquia, ele leva ali, ele já recebe um determinado formulário com conhecimento de certos itens, né, informativos, do tempo mínimo básico que ele vai levar para ter algum lucro. E nunca é o seguinte, nunca está escrito lá daqui 6 meses. Geralmente está escrito 1 ano e meio, 2. E se tiver escrito 1 ano e meio, 2, pense em 2,5, 3. Nossa, professor, não é fácil a atividade empresarial. Não é. E aí, o legislador pensa do seguinte modo, peraí. Se a pessoa já entra na atividade e daqui 6 meses ela já vai pedir o benefício da recuperação de empresas, eu abro a porta aqui para atrapalhar os empresários que já estão. Porque esse empresário novo chega, compra, e já sabe que se ele, por eventualidade, não pagar, daqui a alguns meses ele já está pedindo a recuperação. Isso é um fator. O segundo que o nosso legislador não pode fazer é deixar banalizar a recuperação de empresas. Pelos mesmos fatores. Tá? Então, existência regular, essa existência precisa se dar há pelo menos 2 anos. Não ser falido ou ter declaração de extinção das obrigações. Exato. Se a pessoa está num processo falimentar, já foi decretada a falência, tá? Não é aquele processo em que a ação foi ajuizada. Não. Aqui estamos falando em falência decretada. Então, se a falência já foi decretada, não vai participar da recuperação. Mas, se a pessoa teve uma falência decretada contra si, mas ao mesmo tempo ela já está reabilitada, ela já tem aquela decisão em seu favor de extinção das obrigações do falido, que está de acordo lá com o artigo 158 da Lei 11.101, então ele pode vir para cá. O que tem lá no artigo 158 é muito simples. Se o sujeito teve uma falência decretada contra si, mas já pagou tudo, ele pode estar aqui. Se o sujeito teve uma falência decretada contra si, mas já pagou pelo menos 25% dos créditos quirografários, fez o requerimento de extinção das obrigações e teve a decisão favorável, ele pode estar aqui. Assim como também aquela situação em que o sujeito já teve o encerramento da falência contra si há mais de 3 anos. E aí ele já pode também fazer o requerimento de extinção das obrigações do falido, ter por sentença essa mesma extinção das obrigações, ser considerado reabilitado e ter a recuperação em seu favor, tá? Por último aqui, não ser condenado aí por crimes, né, que impeçam a administração ou principalmente os crimes existentes na própria Lei de Recuperação de Empresas e Falência. A Lei 11.101, nos artigos 158 e 168, entre os artigos 158 e 168, tem crimes próprios do processo, da fase, deste momento de recuperação de empresas e falências. Como, por exemplo, é o caso de contabilidade paralela.
como em situações envolvendo fraude de administração. Então, são crimes previstos na própria Lei de Recuperação de Empresas e Falências, crimes que claramente, para a persecução penal, exigem a própria decretação de falência ou despacho, deferindo o processamento da recuperação. Tá? Então, quem vai ajuizar uma ação deste tipo, uma ação de recuperação, é o empresário. Este empresário pode ser o sujeito rural que está em dia com a sua declaração de pessoa jurídica, e não necessariamente, neste caso, o registro. Tá? E aí é claro que ele precisa cumprir os requisitos do artigo 48. É exatamente esse o petitório. Escrever uma petição numa ação de recuperação de empresas é destacar os pontos requisitos para o benefício, assim como também, não só fazer esse destaque, mas dizer quais foram as situações que levaram esse determinado empresário para a crise econômico-financeira. Isso também é uma das coisas que precisa acontecer. Então é preciso fazer ali todo um portfólio da crise, professor? É necessário. E leva isso lá para o Poder Judiciário, que vai fazer toda uma análise, que inclusive pode se dar até por intermédio de um novo instituto presente aí na recuperação de empresas, que é o tal laudo de constatação prévia, que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Então, agora, num primeiro momento aí, o que a gente precisa ainda considerar, já que nós estamos falando da ação de recuperação de empresas, é um pouquinho mais sobre a legitimidade ativa. Então, veja aqui, o artigo 48, parágrafo 1º, a recuperação também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Então, se a gente está falando de um empresário individual, uma pessoa natural falida, então aqui nós podemos falar no cônjuge da empresária falida, na cônjuge do empresário falido, herdeiros, inventariante, ou se nós estamos falando numa sociedade pluri, com 2, 3, 4, a falência pode ser até considerada pelo sócio remanescente, Muito bem, e o parágrafo 2º aí, o parágrafo 2º ele já traça, a alteração presente aí da lei 14.112. Veja lá o parágrafo 2º. Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, que é o de PJ, que tenha sido tempestivamente entregue. Então, já que não se exige o registro empresarial, então, a declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica faz as vezes. E isso não quer dizer que este empresário rural, e agora vêm as interpretações, não quer dizer que esse empresário rural ele poderá pedir o benefício da recuperação antes de 2 anos da sua demonstração formal de regularidade. Não. A declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica vai fazer, às vezes, do registro empresarial com relação ao documento que traz o ponto de partida para esses 2 anos de regularidade necessários para a concessão do benefício e o processamento da recuperação em seu favor. Tá? Então, o parágrafo 2º aqui do artigo 48, ele já carece de respostas que provavelmente serão aí, consideradas em perguntas padrão, básicas. E aí eu já considero aqui para você também, caso por eventualidade um enunciado de prova traga algo no sentido. Tá? Muito bem. Feito isso, o artigo 49,
sem retoques, né? Ele permanece do mesmo modo. E vai trazer a questão dos créditos, né? Então a gente já sabe quem pode, como pode e quais são os requisitos para a recuperação de empresas, para pedir a recuperação de empresas, né? E em relação aos créditos, quais são os créditos que vão fazer parte? Olha, enunciado de prova gosta muito de colocar que todos os créditos farão parte da recuperação, sem exceção. Mas espera aí. No direito brasileiro, se o artigo está dizendo lá no caput que os créditos vêm para recuperação, mas já posiciona parágrafos, nós já esperamos as exceções. E se elas existem, você não pode bancar como certa nenhuma questão que vai dizer que todos os créditos estão sujeitos à recuperação. Quaisquer que sejam. Não pode considerar isso. Então vamos lá para o artigo 49, realmente, né? Ele vai apresentar esse fator aí. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, vencidos e vincendos. Mas, convenhamos, existem parágrafos. Está aí o primeiro. Os credores do devedor em recuperação conservam os seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Não, peraí, né? Realmente, imagine lá que exista um determinado título de crédito, pode ser um cheque, pode ser uma duplicata, a ser cobrado ali, representando um crédito da empresa recuperanda. Nesse título de crédito existe a aposição de assinatura do seu anverso, o aval. Um princípio que os próprios títulos de crédito têm, que já ajuda a solução dessa problemática, é o princípio da autonomia, / independência. As diversas relações jurídicas existentes ali no título são consideradas independentes. O vício em uma não descaracteriza as demais e digo mais. Por qual razão o avalista haveria de também precisar da recuperação de empresas? Temos aqui um instituto objetivamente posicionado em nome de um determinado empresário ou de uma determinada sociedade empresária que passa por uma situação de crise. E a crise desse empresário, dessa sociedade empresária, definitivamente não é a crise do avalista, não é a crise do endossante, não é a crise do devedor indireto coobrigado, não é a crise do fiador. Portanto, temos a manutenção da hipótese de cobrança contra fiadores, avalistas, endossantes. Avalista do devedor principal, seja avalista do endossante, não interessa. Todos eles podem ter os créditos cobrados contra si. Ah, professor, então, se um determinado coobrigado, um fiador, um obrigado de regresso, ele paga um determinado valor lá num título de crédito, ele depois pode, como credor, participar desse processo de recuperação, ele pode habilitar o seu crédito aqui no processo de recuperação de empresa? Sim, é lógico que sim. Sim, logicamente que sim, tá? Ele pode. Mas eles não integram o plano de recuperação de modo nenhum. Eu digo por uma questão de lógica dentro do processo de recuperação e ainda explico por uma questão de lógica fora dele. Dentre os processos que envolvem tais créditos, sejam os institutos do aval, do endosso, ou mesmo o Instituto de Direito Civil, lá a fiança. Tá? Muito bem. Então, o parágrafo 1º aqui, ele já mostra, né, que determinados créditos já ficam, determinados credores não vão participar, claro. Parágrafo 2º. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei. Obrigações
anteriores à recuperação judicial. Aqui diz ser anteriores à distribuição da ação, tá? Elas observam as mesmas condições que foram contratadas ou aquelas definidas em lei, principalmente em cargos. Salvo se, e esse salvo se ele é bastante óbvio até, né? Salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação. Sim, se existe lá uma determinada contratação para a aquisição de imóveis, né, de um mobiliário de um determinado empresário. Então houve lá, né, a aquisição do mobiliário e tudo mais. Isso vira crédito, né? E aí se coloca lá que esse crédito como quirografário, ele terá a seu respeito um parcelamento em 26 vezes. Mas isso não foi contratado originalmente. E uma equalização de encargos, que eu reduzo tais encargos pela metade, ou 70%. Ou todo ele. Passou lá na Assembleia Geral de Credores? Passou. É algo restrito pelo controle de legalidade que a lei faz e o juiz deve estar atento? Não, não sofre restrição na lei. Então está tudo bem. Tá? O plano de recuperação, que é uma segunda fase, um segundo momento, a gente está estudando ainda a primeira fase, a gente está estudando ainda o primeiro momento da recuperação, é pura e meramente aqui, né, para estabelecer quais são os créditos que significarão parte da recuperação ou não. Então, aqui o parágrafo 2º. Feito assim, vamos considerando aqui agora o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Tratando-se de, então, temos uma cláusula aqui, né, de irrevogabilidade ou irretratabilidade, tá? O que são cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade? Bom, são cláusulas, né, que envolvem determinados contratos ou determinadas contratações e que incluem, geralmente, condições para que a propriedade seja transferida. Um exemplo bem interessante sobre isso é o contrato com cláusula de reserva de domínio. Então, por exemplo, né, vai vender um caminhão da empresa. Aí o sujeito coloca lá 24 parcelas e coloca a cláusula reservando o domínio. Tais cláusulas, ou tal cláusula, ela é irrevogável, ela é irretratável. E eu acredito que essa seja a melhor exemplificação, porque mostra bem aquela situação em que o sujeito tem o caminhão, né, tem a posse direta do bem, né, em seu favor, e vai pagando. Parcela 1, 2, 3, 4. Combinou em quantas parcelas? Combinou em 24 parcelas. Pagou a 24ª parcela? Pagou. Então, aquele domínio que estava até então com o vendedor é transferido para o comprador. E aí, sob essa questão, o parágrafo 3º do artigo 49, ele é bem importante, porque ele gosta de ser colocado em certames, por isso que ele nos exige numa leitura mais atenta. Então, veja agora, né, depois de fazer um introito, eu fiz uma introdução e já comecei essa introdução com um exemplo acerca do que está no parágrafo 3º do artigo 49, que é a cláusula de reserva de domínio. Então, veja aqui, ó. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis. Então, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis.
arrendador mercantil, proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham, e aí eu fiz um destaque, esse destaque aqui é meu, tá? Contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade. Inclusive, em incorporações imobiliárias ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. E aí eu preferi este exemplo. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação. Então aqui, fiz esse destaque também porque o volume de concursos públicos, de carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público, principalmente. Não só, mas principalmente esses. Onde eu vi o maior volume mesmo, né? Perguntando e colocando lá uma hipótese que todos os créditos, né, sem exceção, se submetem aos efeitos da recuperação. Bom, o parágrafo 3º do artigo 49 já vai dizer que a assertiva está incorreta. E neste caso prevalecem. Aí eu vou continuar a leitura aqui, ó, depois do segundo destaque em vermelho. Então, o seu crédito, né, não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Observado, legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º, que aí é o stay period, a gente vai falar sobre ele também, que se refere ao parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à atividade empresarial. Então, ainda que tais contratos relacionando aí bens bastante específicos, eles demonstrem um afastamento desses bens do próprio processo da recuperação de empresas, a venda ou a retirada desses mesmos bens, quando essenciais à atividade empresarial, envolve restrição. E determinado cuidado, lógico. Tá? Então, parágrafo 4º do artigo 6º, inclusive diante dessa suspensão, inclusive diante dessa retenção, ele traz uma determinada restrição quanto aos bens essenciais à atividade empresarial. Um exemplo para você aqui. Imagine lá que a atividade empresarial seja de uma empresa que faz entregas com motociclistas. Então a pessoa vai lá, entrega documentos em grandes cidades, em grandes capitais. Eu acho que no Brasil inteiro isso é existente. Então, atividade lá, regularmente considerada, sem aquela motocicleta, o sujeito não vai fazer mais a entrega. Então, esse bem ele é essencial à continuidade da atividade empresarial. E sem isso, não será possível, né, seguir, né, da maneira adequada. Tá? Muito bem. Então, nada de parar as empresas é o que o legislador começou a se atentar mais. Né, a trazer aí maior atenção aí por parte de tudo e de todos, por parte, inclusive, daqueles que julgarão. Tá? Muito bem. Então, aqui, a gente tem aí um primeiro momento em que nós traçamos, né, uma rota bem legalzinha, em que se sabe quem ajuiza a ação para a recuperação de empresas, quais são os créditos sujeitos a essa recuperação e o que essa primeira fase envolve, que é o estudo, por parte do juízo, dos requisitos para que uma determinada empresa possa se recuperar. E aí é claro que se estamos falando de um processo, estamos falando de petição inicial. Numa ação de procedimento especial, por quê? As ações judiciais que têm procedimento especial são aquelas consideradas naquele próprio capítulo dos procedimentos especiais existente lá no Código de Processo Civil, ou uma lei própria que traga um processo específico, com detalhes e com procedimentos próprios. Por isso, o procedimento especial. Então, aqui, vale sempre considerar esse estudo do direito recuperacional em, pelo menos, 3 ramos do direito. O direito empresarial,
E até costumo dizer que as regras do direito empresarial não são muitas. O direito econômico, e aí, poxa, temos que nos atentar a muitas regras do direito econômico. E o direito processual, porque isso daqui é uma ação. E numa ação, nós temos o envolvimento da petição inicial. E aí, a petição inicial de recuperação judicial, a petição inicial de recuperação judicial, ela precisa trazer aí alguns determinados apontamentos e documentos que são indispensáveis à sua instrução. Vamos lá, letra A. Primeiro, a exposição das causas, né? A pessoa vai dizer como é que foi essa crise, como é que se chegou até essa crise econômico-financeira. Como é que veio, né? De onde veio e por que veio essa crise? Passamos por um período longo de isolamento, pandemia. Tivemos também dificuldades na administração e nos envolvemos cometendo erros na administração, de modo geral, aspectos que envolvem a própria mercadoria, os fornecedores, a escolha dos fornecedores, aspectos contábeis, tributários. Vai lá, conta a história. B. Demonstrações contábeis, e aí elas podem ser simplificadas se estivermos diante dos pequenos empresários que têm lá em seu favor o tratamento simplificado, diferenciado e favorecido. Todos aqueles que integram a Lei Complementar 123 de 2006. C. Relatório da situação econômica e a própria relação de credores ali existente, relação dos próprios empregados. A letra E é novinha em folha, tá? Então a Lei 14.112 traz essa letra E. Por que a preocupação com a descrição das sociedades de grupo societário de fato ou de direito? Porque temos agora um instituto, ou dois institutos, o estudo de dois institutos muito importantes. Esses institutos são, o primeiro deles, o da consolidação processual, em que determinados empresários, sociedades empresárias que integram o mesmo grupo, podem ajuizar a sua ação, fazer o seu pedido de recuperação empresarial de forma independente. Nós chamamos isso de consolidação processual. Ao ajuizamento da ação, considerando vários empresários, 2, 3, alguns, todos empresários em crise, pouco importa, mais um número plural, em que não há a dependência de um empresário em relação ao outro. Então, um grupo, ele não depende de outro quando não necessariamente existam sócios integrando os dois quadros, quando uma sociedade e outra não possua ou não possuam entre si garantias cruzadas. Então, uma sociedade X tem uma determinada garantia para um determinado financiamento envolvendo uma outra empresa do seu grupo. E não existe a chamada relação de dependência de administração. Então, se não tem a relação de dependência de administração, mesmo os sujeitos do quadro societário, numa e outra, assim como também garantias cruzadas, muito embora elas façam parte de um determinado grupo, elas estão naquilo que nós chamamos de consolidação processual. E aí, a recuperação de empresas de uma envolve a outra não. O fato de uma ter aí, talvez, a convolução de uma recuperação e falência não vai envolver a outra. São coisas separadas, uma e outra. Mas nós temos também o Instituto da Consolidação Substancial, onde existem, sim,
os quadros societários envolvendo os mesmos sócios, condição de dependência de um determinado empresário a outro, uma influência, no mínimo, significativa de um empresário a outro e garantias cruzadas. Aí é possível até a transformação da consolidação processual em substancial e a recuperação de uma envolve necessariamente a outra. E se a recuperação judicial de uma não passar e houver a conversão, a convolução de recuperação de empresas em falência em uma, haverá também para a outra. É por essa razão que, logo a própria petição inicial traz por exigência. E aí você pode me perguntar, professor, os itens de exigência da recuperação especial, da recuperação, aliás, judicial, né, da petição inicial da recuperação judicial, ela se apresenta em qual disposição? Bom, aqui a gente está bem no comecinho das disposições presentes na Lei 11.101 sobre recuperação. E aqui estamos diante do artigo 51. E aí ele vai exigir exposição de causas, demonstrações contábeis, ainda que simplificadas, relatório de situação econômica, relação de credores, empregados e a descrição da sociedade, de grupo societário, seja de fato ou de direito. Tá? Descrição das sociedades de grupo societário de fato, porque em vezes elas realmente integram o mesmo grupo e não são parte de um grupo de sociedades personalizado, formalizado, juridicamente considerado. Tá? F. A certidão de regularidade da junta comercial, contrato, né, social, ou estatuto atualizado e atas de nomeação dos atuais administradores. A certidão de regularidade da junta substituída, no caso do sujeito rural, pelo documento próprio que lhe apresenta, a própria declaração de informações de pessoa jurídica. Tá bom? Assim como também, é claro, né? Então veja aqui, trazendo, né, essa questão, né, da certidão de regularidade da junta comercial, a gente sempre vai considerar o sujeito em si. Se, por exemplo, nós estamos diante de uma sociedade empresária, nós estamos diante aí de uma sociedade empresária, a gente precisa considerar se ela é uma sociedade empresária no Código Civil ou se é estatutária, na Lei 6.404. Se é Código Civil, vai juntar o contrato de sociedade devidamente regularizado. Se é um estatuto, a gente vai juntar, né? Se é uma SA, a gente vai juntar o estatuto, mesma coisa, devidamente regularizado, com base na junta comercial estadual. E se estamos diante de um empresário rural em crise, aí nós vamos considerar aquilo que o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 11.101 de 2005 estabeleceu para este mesmo empresário rural. E nós já fizemos até a leitura aqui do parágrafo 2º e algumas considerações sobre ele. Bom, muito bem. Relação dos bens particulares dos sócios controladores e administradores. Aqui a gente precisa realmente tomar aqui um cuidado, já que esses bens particulares de sócios controladores e administradores são apresentados aqui justamente para amanhã, caso, né, se for o caso, né, o ajuizamento de uma ação de responsabilização desses controladores e administradores. Por quê? Porque quando um determinado empresário ele não está passando por um processo de recuperação, as ações de reparação de danos, ações de responsabilidade, levam em consideração a legislação comum. Se existe o processamento da recuperação, né, o despacho deferindo o processamento da recuperação de empresas, esse despacho ele já enseja a necessidade de traçar todos os processamentos, aliás, desculpe, todos os procedimentos já pertinentes à lei. Então, o artigo 82, parágrafos 1º e 2º, mas principalmente o 82, parágrafo 1º, da Lei 11.101, ele prevê uma ação de responsabilização em que
aquela determinada empresa recuperanda poderá discutir determinados prejuízos considerados pelos administradores, controladores. Isso tudo vai gerar, inclusive, a maximização de ativos ou a redução do passivo para aquele certo e determinado empresário em crise, que agora está em recuperação, melhor dizendo. Muito bem. Extratos bancários, certidões de protesto, isso mostra, né, com maior facilidade, inclusive, a existência ou não das dívidas, né? Relação das ações judiciais em andamento, assim como relação dos credores, né, em recuperação ou não. A relação das ações judiciais em andamento e a relação dos credores em recuperação ou não. Então é isso. É preciso também saber de credores que estejam em recuperação. Para quê, né? A empresa que está sendo administrada durante a recuperação, ela continua preservando, em seu favor ou desfavor, entenda como quiser, uma série de compromissos, obrigações. E tem responsabilidade sobre. Uma delas é de não deixar o passivo ser aumentado, aumentar os ativos, reduzir o passivo. Para isso, preciso saber também se tem outra empresa em recuperação, porque o meu crédito está sendo tratado lá na outra recuperação. E isso vai trazer influência positiva ou negativa para o pagamento dos meus próprios credores. Tá bom? Muito bem. Então, feito isso, né? Essa é a petição de recuperação, que, veja você, ela traça muito mais um cenário econômico, ela é uma petição que vem muito mais para demonstração, né? Para demonstrar um cenário econômico dessa situação de crise, né, do determinado devedor, do que empresarial mesmo, do que tecnicamente empresarial. É mostrar a situação de crise, mostrar ali todos esses documentos da crise e tudo mais. Então, tem a legitimidade, é aquele determinado empresário, pouco importa se é um empresário individual, se é uma sociedade, se é um empresário individual rural, se é uma sociedade rural. Alguns créditos não são tratados, e aí a gente já conversou, inclusive, em torno dos artigos 49, parágrafo 1º, 2º e 3º. Cuidado com tais bens que são vinculados aí à própria preservação da unidade produtiva. Mostra lá os requisitos para poder, né, em seu favor, né, ter lá o benefício da recuperação. Muito bem. Algo que sempre integrou a própria sistemática, a dinâmica do processo civil e que nunca mudou em relação à recuperação de empresas, agora se apresenta de maneira explícita aqui na legislação. Então, o artigo 6º, parágrafo 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação, ou a própria homologação da recuperação extra, previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, recuperação ou homologação relativo ao mesmo devedor. Tá. Inclusive, é bem interessante que tão logo começam a surgir provas, né? Começaram assim as provas sobre esse assunto, já tivemos, né, prova fazendo aí menção ao parágrafo 8º do artigo 6º. Tá bom. É algo que já era considerado pela sistemática do direito processual. E aqui nós temos a aplicação do direito processual tanto quanto. Mas, agora, integra também a Lei 11.101 de 2005. Parágrafo 9º. O processamento da recuperação ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem. Não impede ou suspende a instauração de procedimento arbitral.
Então, veja aí, né? A lei de falências e recuperações em consonância com o processo civil atual, que a cada dia que passa, integra ou visa, né, se integrar de maneira muito mais forte com institutos de mediação, de conciliação e de arbitragem. Então, o parágrafo 9º vem aí, né, trazendo, né, este fator aí. Também ele é, né, um item aí, vamos dizer assim, apenas pedagógico, né, porque realmente a jurisprudência já não vinha num caminho diferente deste. Então, aqui a lei traz, né, alguma situação que já era considerada pela jurisprudência para dentro da lei. Muito, muito bem. Então, aqui, veja você, né, nós temos esses primeiros itens. A gente tem um estudo de todos esses primeiros itens que são parte da legitimidade ativa daquele determinado sujeito que vai ajuizar uma ação. E aí, em sequência, no próximo bloco, a gente vai trabalhar um instituto que nasce na recuperação de empresas por intermédio da Lei 14.112, né, que é o Instituto da Constatação Prévia. Ou seja, o juízo ele pode fazer a constatação se tudo isso que aqui foi discutido está ou não, se apresenta ou não em ordem. Muito bem, deixa eu ver aqui como é que estão as questões de vocês aqui. Deixa eu mandar um bom dia aí para vocês todos. Então temos a Fernanda Pereira Bernardes, né, fazendo aqui a nossa moderação. Bom dia, Sumaia, uma vez mais, né? Já tinha dado um bom dia para você no início do encontro. Ao Maurício, ao Roberto. O Roberto perguntou, né, professor, sabe informar até que horas vai a live? Aí a Sumaia já respondeu aqui, ó, se eu não estiver enganada, até 11h30 ou às 12 horas, porque é um intensivo e tal. Valeu, Sumaia, obrigado. Já respondeu aqui, ó. O Leonardo perguntou se a aula fica disponível, né, para quem é assinante. Sim, após a sua gravação, né, a aula ela é levada para um processo de edição. Então vai uma equipe de edição trabalhar em cima da aula, fazer cortes, separar em blocos, essas coisas todas. E aí, depois, em sequência, ela vai para a área dos assinantes, sim. Né, vai para a nossa equipe, tem um departamento que faz o upload de aulas escritas, de vídeos, né, não é o professor que faz. E aí, a equipe disponibiliza aí para os cursos todos. Tá? Então, aqui a Camila. Essa aula ficará disponível no YouTube? Creio que sim. Tá? Eu creio que ela vai ficar assim. Sim, ó, a Fernanda respondeu, tá certinho aí, ó, vai ficar disponível, olha aí que legal. Vamos lá, a Fernanda colocou aqui o material de apoio para vocês. E a Gabriela pergunta quantas aulas são. São 3, né? A gente teve uma aula de falência. Agora nós temos a segunda aula, né, de recuperação de empresas. E depois a gente vai ter uma terceira ainda também sobre recuperação de empresas. Essa terceira aula eu vou fazer vou terminar, né, a recuperação judicial e vou falar de outras também, né? Recuperação especial, recuperação extra. Recuperação especial e recuperação extrajudicial não vai ser hoje. Então, a Fernanda mais uma vez pôs o link aqui do material de apoio. Ana. Bom dia, professor. O parágrafo 2º não prevê agora a ECF ou obrigação legal de registros contábeis que venha a substituí-la no lugar de DPJ? Não, o parágrafo 2º do artigo 48 faz a previsão que a gente fez aqui, que a gente leu. Tá? Vê, ó, vamos dar uma olhadinha aqui para você novamente. Vou voltar aqui, ó. O que eu coloquei aqui, ó, é o parágrafo 2º. Tá, ó, veja. Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo no caput deste artigo, por meio da declaração de informações econômico-fiscais. Qual é o prazo estabelecido no caput? 2 anos. Então, você pode comprovar isso por meio da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica. Entregue tempestivamente.
É isso, tá? Eu acho que era essa a tua pergunta. Não prevê agora a ECF a obrigação legal de registros que venha a substituí-la no lugar de DIPJ? Não, está deixando bem claro que é por meio da declaração de informações econômicos fiscais, né? Não sei muito bem se eu entendi a sua pergunta. Posso não ter entendido, aí você me esclarece, tá bom? Vamos arregaçar as mangas, foco total, valeu, Fernanda. Doutor, livro 2020 de empresarial ainda dá para manter ou não? Dá para manter ou não? Depende do livro. Né? Se o livro ele está atualizado, sim. Se ele não está atualizado, não. Né? Por exemplo, nosso PDF aqui do Estratégia eu atualizei 2 vezes já. Estou indo para uma terceira. Então, as leis todas elas passam por atualização e os materiais todos devem ser atualizados o tempo inteiro. Tá bom? Aí o Enzo escreveu, professor, sai a live. Não, por favor, sai a live. Tipo, como assim? Sai a live. Aí a Fernanda escreveu, né? Precisando, basta sinalizar, tal. Professor, vai a live, sai a live. Não saquei aqui o que se pretendeu escrever, tá? Muito bem. Depois me fala aqui. Quando vocês me mandam alguma coisa que não compreendo, vocês me ajudam depois aqui, tá bom? E aí, vocês me informam o que está acontecendo aqui para eu sacar aqui o que está pegando, tá bom? Beleza. Fechado, resolvido. Muito bem. Então, a gente vai fazer um intervalo agora. Né? E depois do intervalo, a gente já começa aí a trabalhar o laudo de constatação prévia, outros institutos aí que chegaram, né, com as alterações que a Lei 14.112 fizeram na Lei 11.101. E cuidado com uma coisa, tá? Eu andei vendo aí, até recebendo, né, perguntas de alunos sobre uma nova lei de recuperação de empresas de falências. Não tem nenhuma, tá? A lei é essa aí, a Lei 11.101 de 2005, tá bom? Eu vi aqui uma pergunta de um aluno falando sobre isso, né, que a doutrina passou a considerar uma nova lei de recuperação de empresas de falências. Não, a lei é a Lei 11.101 de 2005 que recebeu alterações. E as leis recebem alterações. Só isso. Claro, né, vai atualizando. A Lei 6.404 não é nova lei de sociedades anônimas e já recebeu alterações por diversas vezes. Tá? Assim também é o caso da Lei 11.101 de 2005. Tá? Não é nova, não. Fechou? A parte principiológica influencia muito isso, saber se é uma lei nova ou não. A parte, neste caso, processual, né, de saber se é uma lei nova ou não. Beleza? Muito bem, mas aí a gente vai aqui dando as orientações, vocês vão captando aí, tá? Então já falamos aqui, né, da recuperação no 49. E aí a gente voltando aí, ó, quando nós voltarmos, a gente vai logo voltar para esse item 3.4.1 aí, né? 3.3.1, aliás. Dá uma arrumadinha aqui. Bom. Sobre o laudo de constatação prévia, tá bom? Aliás, eu vou até arrumar. Show. Beleza. Vamos tomar café? Então vamos lá fazer uns 20 minutinhos. Agora são 10 horas e 5 minutos, tá bom? Então a gente volta aí daqui uns 20 minutinhos e volta para arrebentar. Ah, tá aqui a Sumaia. Isso aí, Sumaia. Perfeito a sua colocação, tá? É igual a lei. Acho que nem chega a ser igual, porque acho que a lei de improbidade administrativa, pelo menos a situação que você colocou está perfeita, Sumaia. É isso mesmo. A lei é aquela lei de sempre, mas com alterações. Só que acho que na lei de improbidade, acho que as alterações são em muito maior volume, né, do que com a gente. De toda maneira, né, a gente vai estudar sempre de forma atualizada, é o que a gente precisa fazer. Beleza, Sumaia, vamos lá para o cafezinho, a gente já volta já, tá? E Sumaia, hoje a gente tem aula também no TJ de Minas Gerais, você que se acompanha, tá bom? Até já.